O papado não foi instituído por Deus. Bom, eu vou fazer algumas alegações mais de cunho genéricos e filosóficos e argumentativos, e talvez o Lucas explore os versículos mais específicos, se for o caso. Não sei exatamente a abordagem, mas a gente está tentando extrair o melhor de cada um. Bom, eu acredito que em primeiro lugar, a gente não possui base sólida para o papado. Se apela muito para aquela passagem que Pedro diz que Jesus é Deus, algo assim, que eu não me lembro da passagem de cabeça, mas enfim. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo, e Jesus afirma que não foi carne nem sangue que te revelaram, e depois ele fala que as portas da igreja, tu és pedra, as portas da igreja não prevalecerão contra a igreja. Não me lembro o versículo. Tu és feito sobre essa pedra de ficar na igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Bom, esse versículo é bem famoso, é bem conhecido, e o ponto é que existe um debate intenso sobre esse versículo, e muitos, inclusive, acadêmicos católicos, na minha pesquisa, até concordam que realmente ali Jesus está falando sobre ele mesmo, sobre a declaração dele mesmo. As portas não... A igreja é fundada em Jesus Cristo, e não Pedro ali. Tem uma divergência ali no grego, se fosse referência a Pedro, deveria utilizar outro termo. Mas o ponto é que, o que eu quero dizer é que não existe base sólida para o papado. Não há base sólida para o papado, porque esse versículo ele é extremamente debatido, ele é, no máximo, não é claro, não é convincente. Quando a gente tem o Concílio de Jerusalém em Atos, Pedro não tem papel de autoridade, e nós não vemos depois na Escritura Pedro tendo esse papel de autonomia. No Concílio de Jerusalém, quem aparentemente presidiu e teve maior autoridade foi Tiago e não Pedro, e... Depois, Paulo repreende o apóstolo Pedro, não há evidências sólidas de Pedro estando em Roma, então eu fico pensando que, tentando questionar honestamente, qual que é a base epistemológica para eu acreditar que o papado é o caso? Qual que é a base epistemológica sólida para eu acreditar que o papado foi instituído por Deus? Eu não encontro base bíblica sólida. Apelar para a tradição me parece uma espécie de petição de princípio, porque justamente, muitas vezes, o que o magistério da Igreja Católica faz é que diz que apela à tradição, mas quem determina o que faz parte ou não da tradição genuína é o magistério católico, que é um problema que, mais uma vez, o James White aponta. Então, me parece que eu estou procurando uma base sólida e eu não encontro. Sem contar, o Lucas vai conseguir falar melhor, que os papas eles fazem declarações contraditórias uns com os outros ao longo do tempo. Portanto, eu acredito que nós não temos boas razões, e esse é o meu desafio amistoso, não temos boas razões para acreditar que o papado foi algo instituído por Deus, e temos boas razões para acreditar que o papado não foi instituído por Deus. A própria ausência de evidências sólidas nos dá boas razões, porque quando era esperado que Pedro, por exemplo, tivesse papel de maior autoridade no Concílio de Jerusalém, ele não teve. Quem teve foi Tiago. Então, parece que o Novo Testamento desconhece essa espécie de primazia de Pedro. Claro, ele tem uma certa primazia, mas muito aquém e muito distante do conceito de papado que a Igreja Católica Romana tenta implementar. Bom, o Catecismo Católico, no seu verbete 832, define que o Papa tem na Igreja poder pleno, supremo e universal e pode sempre exercer livremente este poder. Só que olha o que o próprio Senhor Jesus disse lá em Marcos 10:42. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das ações os dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ou seja, não teria alguém dominando sobre os demais. Exatamente o oposto daquilo que o próprio Catecismo Católico define como sendo o papado, a figura do Papa. Um detalhe muito interessante é quando os discípulos disputam entre si, entre eles mesmos, sobre qual discípulo era o maior. Lucas 22:24, houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. Agora, peraí, isso aqui tem Lucas 22, tá ali no finalzinho ali do ministério de Jesus. Nessa época, segundo os católicos, Jesus já tinha definido, deixado muito claro para todo mundo, que Pedro era o principal, segundo o que eles dizem, né? Quando ele disse, tu és Pedro, sobre essa pedra, etc e tal. Então, por que depois disso os discípulos ainda estavam disputando quem era maior? No máximo, eles estariam disputando o segundo lugar, porque o primeiro todo mundo saberia que era Pedro, né? O que mais? Atos 24:5, olha o que Tértulo vai dizer a Félix. Ele, falando de Paulo, é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Peraí, a gente sabe que Paulo não era um papa. Agora, se fosse tão nítido, notório, assim, né, todo mundo soubesse que Pedro era o papa da igreja, então por que Paulo seria identificado como o principal cabeça do cristianismo, chamado aqui no texto de seita dos nazarenos? Deveria ser Pedro, não deveria ser Paulo aqui. Imagina se esse texto dissesse Pedro ao invés de Paulo. Seria o principal que os apoiadores católicos usariam. Mas como diz Paulo, aí eles ignoram. Gálatas 2:9, isso daqui inclusive tem conexão com Mateus 16:18, porque olha o que o texto diz. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e Barnabé em sinal de comunhão. 2 pontos importantíssimos aqui. Primeiro, Pedro não é chamado de o fundamento da igreja, mas sim de uma coluna.
coluna está sobre o fundamento, é edificado sobre o fundamento, e não é o próprio fundamento. E pior, ele não é nem mesmo o primeiro a ser mencionado. Ele menciona primeiro Tiago e depois que Pedro é mencionado, o que vai, inclusive, ao encontro daquilo que o Paulo falou sobre Tiago ter liderado o Concílio de Jerusalém. Aliás, tem um episódio muito interessante, lá em Gálatas 2, 11 a 12, eu vou resumir aqui porque o tempo está acabando, que Paulo vai repreender Pedro face a face em Antioquia. Por quê? Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele e Pedro comiam com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Por que o sumo pontífice, o papa infalível da igreja, o chefe de todo mundo ali, iria ter medo daqueles que vinham da parte de Tiago? Não era nem o próprio Tiago, eram os da parte de Tiago. Pedro temeu eles e mudou o comportamento dele de forma hipócrita a ponto de ser repreendido por Paulo. Ele não era o sumo pontífice, né, da igreja, como é que alguém iria meter o dedo no nariz dele e como se fosse um insubordinado? Né? Então é um papado, infelizmente, biblicamente, um absurdo. Né? Em primeiro lugar, penso que é essencial a gente desfazer alguns enganos. A afirmação que serve de base para a nossa discussão é: o papado foi instituído por Deus, sim ou não? Quando um católico acredita e defende que o papado foi instituído por Deus, isso não significa que Pedro, o apóstolo, tinha, desde o primeiro momento, ou desde que imediatamente Cristo o nomeia como líder, fundamento visível da unidade da igreja, que Pedro tinha, desde aquele momento, todos os atributos, características, poderes que foram atribuídos aos papas ao longo da história. Isso é simplesmente uma caricatura da posição católica. Né? Na verdade, fazendo referência a uma analogia que o Lucas já previu que eu faria, mas é uma analogia muito poderosa e direta, uma semente é uma planta? Sim e não. Uma semente não é a planta plenamente desenvolvida, mas a semente já traz em si todas as potencialidades para se tornar uma planta. Se eu olho exteriormente, semente e planta são muito diferentes. Se eu olho de maneira chapada para a semente e para a planta, elas são objetos completamente diferentes. No entanto, é perfeitamente possível que o mesmo ser seja semente num dado momento, planta no outro, sem ruptura, mas por desenvolvimento orgânico. É assim que os católicos enxergam a instituição do papado. Então, sendo muito concreto, por exemplo, o título de Papa aparece desde o começo da história do cristianismo? Não. O título de Papa, inclusive, é eventualmente usado pelo patriarca de Alexandria? Sim. Desde o começo, todas as prerrogativas do primado de Pedro e da autoridade do bispo de Roma estavam claros para toda a igreja? Não. Mas os católicos não defendem isso, simplesmente nunca defenderam isso. A questão, e isso é muito importante ser frisado, é que essa não é uma característica do papado. Essa é uma característica de inúmeras doutrinas cristãs. Vamos pegar, por exemplo, o dogma da Trindade. O dogma da Trindade é afirmado ativamente, sem nenhuma ambiguidade nas Escrituras? Não. Não. A divindade do Espírito Santo, por exemplo, é, em boa parte das vezes, implícita e não afirmada explicitamente. O termo Trindade aparece na Escritura? Não. O termo Trindade foi o primeiro termo que os cristãos usaram para se referir a esse dogma? Não. São Teófilo de Antioquia usa o termo tríade. O termo consubstancial ao Pai é recusado por certos padres da igreja, escritores dos primeiros séculos, depois ele é adotado quando é melhor compreendido. Então, essa ideia de que há um desenvolvimento não do fato doutrinário, mas da compreensão das implicações do fato doutrinário, não é uma característica do papado, é uma característica de inúmeras doutrinas cristãs. Eu mencionei a Trindade, poderia mencionar o dogma da união hipostática, né? Ou seja, da união de Deus e homem em Cristo, né? Cristo é inteiramente homem, inteiramente Deus. Não estava completamente claro para os primeiros cristãos em todas as minúcias essa doutrina, aliás, não está completamente claro até hoje, né? A cada geração os cristãos vão se aprofundando na sua fé. E aqui a gente entra, talvez, no ponto central de toda a discussão, que não é uma discussão sobre linguagem. Então, como o Pedro bem apontou, não se utilizava sequer a nomenclatura de Papa desde o primeiro momento. E o que a gente vê, aproveitando ainda a fala que me antecedeu, sobre o desenvolvimento da igreja. Então, o que a gente percebe é, ainda no primeiro século, o bispo de Roma interferindo em conflitos internos de outras igrejas. Por quê? Porque reconheciam, ainda no primeiro século, a sucessão apostólica. O sucessor de Pedro na Catedral de Pedro de Roma tinha autoridade para intervir nesses conflitos. Sendo assim, já recebia o título de Papa? Tinha os poderes desenvolvidos tal como nós vemos hoje? Não. E aí eu retomo o exemplo anterior, utilizado no outro tópico, sobre a constituição da própria igreja. Ela não é como uma constituição moderna que dita como a realidade vai ser, ou seja, nós não temos previamente a atribuição de todos os poderes e como eles vão funcionar, mas a igreja é viva, ou seja, ela está ali para responder, inclusive, às crises espirituais a qual chegam até ela. Ou a gente vai considerar, por exemplo, o Leon, por exemplo, uma espécie também, sei lá, de herege ou que corrompeu a fé, ao reconhecer a primazia de Roma
e uma autoridade fundamental para enfrentar o gnosticismo no primeiro e segundo século. Então, é fundamental. Quando a gente olha para outros momentos, século II, III, mesmo no IV, a gente chega a encontrar na história conflitos, como o caso de São Cipriano, por exemplo, na África, né? Onde a gente tem ali a contestação de muitas posições do padre de Roma a respeito de questões de fé, mas nunca o desautorizando. Sendo assim, é reconhecida amplamente a primazia petrina. Então, a partir desse olhar para a história, a gente precisa entender como os elementos foram sendo desenvolvidos a partir do reconhecimento da primazia petrina de acordo com as crises que a própria igreja enfrentou. Porque as crises que a gente enfrentou no primeiro e segundo século são diferentes do terceiro e do quarto, e quando a gente vai chegando, por exemplo, na Idade Média, no cume, quando a gente chega ali no papado monárquico, aquilo ali não surgiu do nada. E, evidentemente, diz respeito a uma necessidade de reformas constantes na igreja, mas nunca contradizendo as escrituras. Sendo assim, a tradição se desenvolve perfeitamente, como no exemplo, a respeito da semente. A semente ela se desenvolve, mas nem por isso deixa de ser o mesmo ente, o mesmo ser vivo, né? Então a igreja é, acima de tudo, orgânica. Ela se desenvolve historicamente. Bom, eu vou tocar num ponto que eu tenho tocado e tenho tentado deixar ele claro, que eu acredito que até agora não foi respondido. Eu acredito que você não consegue fornecer uma base epistemológica robusta e sólida e confiável para a gente acreditar nessas doutrinas católicas através de um desenvolvimento histórico, porque se você não tem uma base suficientemente boa nas escrituras, no máximo que você tem algum indício que é subdeterminado e que, portanto, poderia ser interpretado de outras maneiras. E a igreja primitiva também não tem consenso, não tem declarações fortes, muitas vezes até contradizendo, parece que é muito ad hoc, arbitrário, perigoso você afirmar, poxa, mas lá na frente isso se desenvolveu dessa maneira. Você está o tempo inteiro pressupondo que existe um objetivo no qual essa semente quer chegar, mas é justamente esse pressuposto que está em questão. Se você não coloca esse objetivo em primeiro lugar, não faz sentido você ler a história retroativamente dessa maneira e, portanto, é um framework indevido. O Pedro falou, isso não significa que Pedro tinha todos os poderes, os papas posteriores, e fez o argumento da semente. Só que o problema é que, para começo de conversa, isso serviria para provar, literalmente, qualquer doutrina que a gente quisesse, né? Porque qualquer coisa a gente pode encontrar, entre aspas, sementes ao longo da história da igreja, ao longo de, sei lá, quase 100 pais da igreja, que tem 2.000 escritores eclesiásticos nos primeiros 7 séculos, você encontra semente para tudo que você quiser. É um argumento completamente ad hoc esse. E vamos colocar um ponto, né? Sólida escritura. Quando os católicos pedem, não, prove a sólida escritura com os pais da igreja, tem que ser uma citação totalmente explícita ali, desenhado, só a Bíblia única, a regra de fé e prática. Agora, quando é para as doutrinas católicas, não, pode ser só uma sementinha que foi se desenvolvendo cada vez mais. Ou seja, não é o mesmo critério, é 2 pesos, 2 medidas. Bom, aí ele fez a comparação com a Trindade, a divindade do Espírito Santo. Eu tenho vários vídeos, debates sobre isso, mas Mateus 28, 19 vai falar que o Pai, Filho e Espírito Santo compartilham o mesmo nome, qual o nome de Deus. Ele falou que não tem divindade do Espírito Santo na Bíblia. Acho que Atos 4, aquele texto lá de Pedro e Ananias, vai falar, você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Quando ele fala que mentiu o Espírito Santo. Lá em Hebreus, capítulo 1 ou 2, vai falar que vai pegar textos do Antigo Testamento que aplicam a Yahvé e vai falar que assim diz o Espírito Santo, chamando o Espírito Santo de Deus. Então, o conceito da Trindade está claro na Bíblia, mesmo que a palavra Trindade esteja lá. É diferente do papado, onde a própria palavra, papa, não está na Bíblia realmente, mas se fosse só esse o problema, está de boa, não tem nenhum problema. A questão é que não apenas a nomenclatura, mas o próprio conceito, a essência do que vem a ser o papado, não existe, nem mesmo na forma de sementinha. Eu mostrei vários textos aqui refutando isso. Além disso, tem o juramento antimodernista do Papa Pio X, que eu vou ler aqui, porque essa doutrina, desenvolvimento da doutrina, é uma doutrina recente da igreja, ela não defendia isso antes. Quarto, eu sinceramente mantenho que a doutrina da fé nos foi trazida desde os apóstolos pelos padres ortodoxos com exatamente o mesmo significado e sempre com o mesmo propósito. Assim sendo, eu rejeito inteiramente a falsa representação herética de que os dogmas evoluem e se modificam de um significado para outro diferente do que a igreja antes manteve. Ou seja, o próprio Papa impunha um juramento que era anti o desenvolvimento da doutrina e depois ele aboliu esse próprio juramento depois do Concílio Vaticano II. Bom, não existe nenhuma contradição entre aquilo que eu disse e o juramento antimodernista de São Pio X, ainda que esse juramento de fato não seja mais obrigatório, porque era meramente uma questão disciplinar, né? Então, regras e disciplinas da igreja mudam o tempo todo. Porque o que eu disse não é que o dogma se modifica, é que a compreensão das implicações do dogma se expande ao longo do tempo. São 2 afirmações diferentes. Eu acredito firmemente, diante de Deus e dos homens, que o primado petrino foi manifesto na igreja desde o primeiro momento. As implicações e a amplitude do exercício desse primado é que podem variar ao longo do tempo. Inclusive, podem se ampliar e podem se retroceder. Então, para dar um exemplo bem concreto, né? Quando houve a evangelização do Brasil durante o processo colonial, não se criou um ritual litúrgico próprio
para as populações indígenas. Isso não é o comum da história da igreja. Na história da igreja, quando normalmente uma população nova era evangelizada, quando, por exemplo, os cristãos chegaram na Inglaterra ou chegaram aos povos eslavos, geralmente os evangelizadores criavam uma liturgia própria, adaptada à língua, aos usos e os costumes daquele povo. Isso é o quê? É uma característica do tempo. Há uma característica da igreja no século XVI, uma ampla centralização do poder em Roma. Isso tinha que ser assim? Não, isso foi assim circunstancialmente. Da mesma forma, também... ao longo da história, durante vários séculos, quem nomeava os bispos, quem elegia os bispos, eram os próprios presbíteros da diocese ou era o próprio povo que elegia o bispo. Hoje em dia, a eleição do bispo precisa de aprovação papal. Essa é uma norma contingente, é assim hoje. Roma pode emitir uma norma diferente amanhã? Sim, porque isso não diz respeito à essência do papado. Antes de passar a palavra para o Tiago, a gente ainda vai discutir bastante as escrituras nesse bloco, só queria responder a uma objeção. A objeção de que no Concílio de Jerusalém, que comparece em Atos 15, Pedro não exerce uma função de liderança. A gente pode fazer uma comparação simples. Pedro, neste concílio, diz assim: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós para que os pagãos ouvissem da minha boca a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ou seja, ele apela para a sua própria autoridade. Tiago, no entanto, diz: Irmãos, ouvi-me. Pedro acabou de nos lembrar como desde o começo quem invoca a própria autoridade é Pedro, não é Tiago. Bom, e aqui, aproveitando aqui os últimos 30 segundos, eu acho que aí o seu pressuposto é circular, porque se a gente tem as Sagradas Escrituras do jeito que a gente tem hoje, ela não caiu de zíper do céu. Inclusive, a própria formulação do Novo Testamento vem pós-Cristo. E foi necessário o colégio apostólico para defini-lo. Se a tradição, às vezes por vezes oral mesmo, em alguns livros específicos, que foram indicados pelos apóstolos, não é razão suficiente para justificar, então como a gente pode definir que mesmo a Igreja Apostólica não errou ao escolher o cânon bíblico, por exemplo? Bom, eu diria que a Igreja determinou o cânon bíblico epistemologicamente e não ontologicamente, porque ontologicamente o cânon é o conjunto de livros que foi inspirado por Deus, e não só porque a Igreja disse assim, ok? Epistemologicamente, com base em algumas boas razões. A primeira que eu diria, ter sido escrito por um apóstolo ou alguém associado a um apóstolo, um escrito do primeiro século, não ter contradições com outras doutrinas aceitas. Existem certos livros das Escrituras que foram aceitos amplamente desde o começo, sem nem muita deliberação. Alguns acadêmicos protestantes dizem que eles se impuseram a si mesmos. As pessoas da época sabiam de quem que eles viam, o conteúdo ele era autoimpositivo e, portanto, mesmo que tenha havido deliberação posteriormente sobre alguns livros mais questionáveis, 2 Pedro, Apocalipse, Judas, etc., isso não se deu, essa deliberação ela está fundamentada em algo anterior que não tem que ver com a autoridade do magistério, mas são essas boas razões que eu citei. E aí a gente aceita ou não, é coerente ou não. Então, eu diria que quem que determinou é ontologicamente Deus, epistemologicamente a lógica. Certo. Boas razões, bons indícios. Então a gente está falando aqui que a igreja em si, para um protestante, pode acertar desde que ela atue dentro de uma metodologia correta. Pode acertar? É isso que a gente está falando. O que você está me apontando acertar, sim, então tem uma série de tradições que foram preservadas pela igreja ao longo dos séculos. Ninguém tem problema com isso. Ok, então a primeira afirmação do tópico passado, por exemplo, o protestantismo não veio para restaurar uma igreja. A igreja não apostatou. Ela em si se manteve como uma instituição. Não, calma, existe um gap de novo. Eu acho que vocês estão cometendo esse problema sistematicamente desde o primeiro episódio. Uma coisa é falar que a igreja, usando boas razões lógicas e evidências, consegue, através da tradição, preservar certas coisas. Outra coisa é falar que essa tradição é inerrante, que não tem coisas ruins também. Mas a sagrada o ponto tradição... nós temos boas razões, boas evidências, bons indícios, e aí o magistério, muitas das vezes, quando não consegue encontrar essas boas razões, ele apela para a sua autoridade, para o seu porta-voz de Deus. Mas não é isso que a gente está respondendo quando vocês trazem exemplos de onde a tradição falha? Porque em todos os casos que a gente tem aí a tradição com T maiúsculo, a sagrada tradição, o que a gente aponta é, olha, nós temos indícios, nós temos registros históricos, registros do primeiro, do segundo século, que remontam à origem dessas tradições. Acho que o Lucas demonstrou muito bem que tem muitas coisas extremamente questionáveis e contraditórias. E aí, nesses casos, inclusive acadêmicos católicos reconhecem que, nesse caso, o magistério decide. No fim das contas, é um magistério. Ele afirma que ele deriva sua autoridade de Deus por meio das Escrituras e da tradição, mas quem decide a interpretação correta das Escrituras e da tradição é o magistério. Eu vou até refazer o argumento dele para ficar uma coisa mais simples. Vocês afirmam que existe o tripé entre Escritura, tradição e magistério, mas a prática é sola ecclesia, ou sola magistério. Por quê? Porque a Bíblia é só quem pode interpretar a igreja. Então, se a gente citar um texto bíblico que refuta vocês, eu falo, não, mas só quem pode interpretar é a nossa igreja, então não pode usar a Bíblia. Patrística, a gente pode citar 2 milhões de pais da igreja aí refutando uma doutrina católica, também não tem importância, porque quem pode
importa é o que o magistério definiu, né, através do sumo pontífice e tudo mais. Então, na prática, só o que vale é o magistério. A gente só poderia refutar vocês usando o próprio magistério de vocês contra vocês. Ou seja, é como se, para a doutrina católica ser provada ser falsa, precisa do próprio Papa infalível definir infalivelmente que ele errou. É basicamente isso. Lucas, veja bem, eu entendo que você está acostumado a fazer muitos debates, mas é importante você compreender, você também, eu falo bem francamente, você não está debatendo com o Pedro e com o Saquarema. Você não está debatendo com os apologistas católicos. Então, você falou, não, quando a gente cita uma passagem que mostra o problema, aí vocês falam que só o magistério interpreta. Não, quando vocês citaram que no Concílio de Jerusalém Tiago mostra mais autoridade, eu peguei a Bíblia e eu mostrei que Pedro invoca a própria autoridade e Tiago invoca a autoridade de Pedro. Ele fala, como Pedro falou, então eu não apelei para o magistério. Então, se você tem apologistas que já debateram com você e fizeram isso, show, eu não tenho nada a ver com isso. Da mesma coisa, tem vários acadêmicos católicos. Você mudou o eu box, sou né? A gente tá acadêmico, falando de outra coisa. eu sou A gente tá acadêmico citando e eu esse sou versículo. católico. E eu não digo isso. Então, assim, vocês não estão debatendo com personagens espirais, vocês estão debatendo comigo. Então é importante se prender à objetividade do argumento que a gente usa. E Mas não é o que importante, alguém usou. é importante não mudar o assunto e falar que a gente está respondendo isso quando a gente está respondendo outra coisa. A gente nem entrou nesse versículo ainda. Você não citou? a gente, Eu só respondi. Não, eu citei, mas essa minha troca com o Thiago agora não era sobre isso. Então não pega o meu argumento como se eu estivesse respondendo Mas a é que isso. o Lucas disse que quando a gente, ele dizendo, quando a gente cita uma passagem que mostra a contradição de vocês, vocês invocam o magistério. Eu invoquei o magistério quando vocês citaram uma passagem? Vocês citaram uma passagem. Eu invoquei o magistério? Não. Então, se passagem de alguém pai já da fez igreja. isso em algum debate com Eu vocês... acho que ele quis dizer passagens de pai da igreja. Não, ele falou da escritura. das Ele falou- escrituras e Quem dos- voltar no vídeo vai ver que ele falou da escritura. Deixa eu só No falar. primeiro voltar no bloco vídeo, você vai fez ver que isso. falou da No escritura. primeiro Calma, bloco pera- você fez isso. Exatamente isso que eu ia comentar. No primeiro bloco No primeiro você fez bloco, isso. Você vocês tentou abriram- falar que era unânime e tudo vocês mais. abriram o Lucas mostrou debate contradições. falando que a escritura só pode ser interpretada pela igreja. Você disse isso, está gravado. Então você fez esse argumento, não é eu que estou inventando um espantalho aqui. Agora, eu queria, já que vamos voltar para o tema, que a gente está debatendo tradição, cano, a gente tem que voltar para o tema que é o papado. Eu queria comentar, na medida do possível, coisas que o Saquarema disse antes e depois algumas coisas que o Pedro disse, né? Que falou que as igrejas concordam com a sucessão de Pedro. Só que Pedro tem uma sucessão por Antioquia, antes de ser bispo de Roma, de acordo com a tradição romana, porque isso não tem um par histórico, mas é uma outra discussão. Ele é bispo de Antioquia. Antioquia não está em comunhão com Roma. Então, se a igreja romana tem a primazia por causa de ser sucessora de Pedro, os bispos romanos, no caso, então a igreja de Antioquia teria que ter a mesma primazia, já que eles também são sucessores de Pedro. Você citou Irineu, como se Irineu estivesse amparando essa doutrina do primado papal. Só que quando teve uma questão muito prática da controvérsia da Páscoa, que teve o bispo romano Vítor tentando impor a data da Páscoa em relação às igrejas orientais, o Irineu é um dos que Eusébios de Cesareia diz que repreenderam Vítor com muita energia. Né? Ele não ficou do lado do Papa, ele repreendeu o Papa. Né? Aí você citou também Cipriano, você falou que Cipriano não desautorizou o Papa. É difícil afirmar isso quando o próprio Cipriano chama o Papa Estevão de amigo de hereges e inimigo dos cristãos. E em momento algum ele se submeteu ao bispo romano quando ele tentou dizer que os hereges não têm que ser rebatizados. Pelo contrário, ele impôs o rebatismo, inclusive ele criou um concílio de Cartago lá em 253 depois de Cristo, onde ele diz que não há nenhum de nós que é um bispo dos bispos, porque é um único bispo dos bispos, que é o Senhor Jesus Cristo. E fez isso justamente para contrariar o bispo romano Estevão, no caso o Papa. Ele não se dobrou para a opinião do Papa, muito pelo contrário. Ele morreu sem estar em comunhão com Roma. Que mais aqui? Você quer complementar alguma coisa? Tem várias outras coisas que eu coloquei aqui para comentar. Deixa ele falar um Tá, pouco, comenta então, depois eu volto volta. para comentar. Tenta montar uns 2 minutos. Você quer comentar alguns pontos que eles falaram da sua Não, eu posso comentar, veja bem, acho que algumas coisas são importantes a gente entender. Católicos acreditam que o sacerdócio possui 3 graus: diaconato, o sacerdócio, o presbiterato e o episcopado. O papado não é um 4º grau do sacramento da ordem. Então, se você me disser, não existe um bispo dos bispos, eu vou falar, sim, beleza. Se você me disser, o Papa não é uma autoridade completamente discricionária sobre a igreja, eu vou dizer, tamo junto, irmão. O mesmo Cipriano de Cartago, que se posicionou assim, se a gente lê sobre a unidade da igreja, ele diz que quem não está em comunhão com a cátedra de Pedro não se encontra em comunhão com a igreja. E que a Pedro foi concedido um primado. Ele diz, a todos os apóstolos foi concedido o mesmo poder, e de fato, em termos de grau da ordem, o Papa é bispo, assim como qualquer outro bispo é bispo. O Papa não possui um grau a mais de sacerdócio. Ele possui um grau a mais, para usar uma linguagem civil comum, de poder administrativo. Ele não é um 4º grau do sacramento da ordem. Que vai lembrar também que, no caso de Cipriano, a decisão de Roma foi a que triunfou historicamente. Né? Sim, e o caso de um bispo levantar objeções ao Papa, mas isso acontece até hoje. Durante o pontificado do Papa Francisco, 4 bispos, 4 cardeais, mandaram dúbias a Roma.
questionando, inclusive, questionando criticamente determinadas posições do Papa Francisco. Nenhum desses bispos foi excomungado, nenhum desses bispos foi expulso da igreja. Os cardeais que tinham idade para votar, votaram na eleição para o Papa seguinte normalmente. Então, vocês estão construindo uma caricatura do que seria a compreensão católica romana do papel do papado. O Papa não é o super ser dentro da igreja que tem uma autoridade ilimitada, completamente discricionária. Em larga medida, isso é circunstancial historicamente. A última coisa que eu queria falar, antes do Taquarema poder pontuar, é o seguinte. Sim, Pedro tem sucessor em Antioquia, porque todos os apóstolos tiveram vários sucessores. Os apóstolos andaram pelo mundo e criaram várias dioceses. Então, os bispos são sucessores dos apóstolos. Se cada apóstolo só tivesse um sucessor, então o mundo só teria 12 dioceses até hoje. Mas não é isso. A questão é quem sucedeu a Pedro na qualidade de líder da igreja. Não quem sucedeu a Pedro como bispo. Sim, Antioquia, a cátedra de Pedro, inclusive a cadeira na qual Pedro se sentava, está lá como relíquia até hoje. Beleza. Isso não é uma questão. Mas isso parece que você... Eu já passo para você, Não, Tiago. só fazer um ponto para poder voltar para você. O debate está um pouco atravessado, eu não sei qual que é o tópico que a gente está aí. Quando o Banzoli... Estão misturando as coisas. Você até citou os contra-argumentos do Banzoli, e o que a gente fez não foi avocar o magistério. A gente falou, olha, você está pegando diversos pontos esparsos sem dar o contexto específico de cada uma dessas citações. Então, esse é o nosso ponto principal. Não é que a gente está evocando o magistério como cartada final. Só que quando a gente começa a questionar, inclusive, os métodos que vocês também estão utilizando para retroagir a história, o que se percebe é que vocês estão... O conceito de semente já faz isso. É impossível você ter esse conceito de uma semente que se desenvolve sem invocar essa ideia de que tem uma doutrina a ser alcançada de uma maneira plena ou bem desenvolvida através da tradição da igreja. Você já está pressupondo isso na sua fala o tempo inteiro. É inescapável isso. E eu estou falando, é justamente isso que está em debate. Porque para afirmar que tem uma semente que se desenvolve, em primeiro lugar, você tem que demonstrar que tem algum tipo de objetivo a ser alcançado através do desenvolvimento. A gente está debatendo, não tem, já está nas escrituras. Uma finalidade teleológica. Ela tem uma finalidade teleológica, mas não no sentido relevante do que a gente está debatendo. Por exemplo, uma finalidade teleológica de levar mais pessoas à salvação, de ser o porta-voz de Cristo, de promover a santidade no mundo, etc. Mas isso é muito diferente de falar que você tem alguns indícios de doutrinas nas escrituras que Deus reservou para a tradição ou para o magistério da igreja desenvolver. Existe, mais uma vez, sistematicamente. Tem um gap gigantesco, um buraco, uma falha gigantesca entre as duas coisas. Uma coisa é você falar de teleologia em outras áreas e alguns desenvolvimentos, outra coisa é você falar que tem um magistério, uma tradição que se desenvolve para chegar numa doutrina que Deus reservou para eles. São coisas completamente distintas. O Pedro falou bastante, eu queria só tentar comentar uns pontos. Você citou um trecho de Cipriano da Unidade da Igreja, que ele diz: quem não está em comunhão com a Cátedra de Pedro não está em comunhão com a Igreja. Só que nesse mesmo livro, ele não define Cátedra de Pedro como sendo Roma. Ele fala que todos os bispos da Igreja são sucessores de Pedro. Pedro ali, em Mateus 16, 18, na visão de Cipriano, ele estava representando todos os bispos, não apenas os bispos romanos. Né? Então aqui é uma incompreensão total. Inclusive o próprio Cipriano, repito, ele morreu sem estar em comunhão com Roma. Então, se a sua opinião sobre o escrito de Cipriano é dessa forma, em relação à Cátedra de Roma, então ele próprio refutou ele mesmo. Então, né? ele está dizendo algo que contraria ele próprio. Né? Bom, aí você disse, os bispos até hoje criticam o Papa. É verdade, só que Cipriano não só criticou o Papa, ele chamou o Papa de herege. Ele falou que ele é inimigo dos cristãos. Né? Então, ele chegou num nível muito mais longe. Ele criou um concílio para contradizer a determinação papal, de um Papa supostamente falível, sobre uma doutrina das mais importantes, que é relacionada ao batismo. Que mais? Vocês não comentaram os textos que eu trouxe, mas argumentaram da questão lá do desenvolvimento da doutrina e também do texto lá de Pedro, lá de Atos 15. Eu vou fazer um breve comentário sobre isso, porque tem mais coisa para comentar depois, né? Porque Tiago é quem dá a palavra final nesse concílio, e ele é quem mais fala nesse concílio, então é uma dianteira nesse concílio. A própria carta que é colocada às outras igrejas, como resultado desse concílio, é inteiramente, praticamente ipsis literis, baseada nas palavras de Tiago, não nas palavras de Pedro. E para concluir aqui, né, vocês não comentaram ainda nenhum dos textos que eu passei na minha introdução em relação ao papado, e também, né, que eu coloquei aqui para comentar. Você citou Paulo falando que ele tinha uma autoridade, que sim, isso para Pedro seria excelente, mas para Paulo vocês não fazem o mesmo argumento. Tem uma questão muito importante sobre o desenvolvimento da doutrina, porque como que você sabe, beleza, vamos supor que o seu pressuposto está correto. A doutrina se desenvolve, beleza. Como a gente sabe que só aquilo que se desenvolveu em Roma está certo? Ou seja, aquilo que se desenvolveu lá na Igreja Ortodoxa está errado, a Igreja Síria está errado, Copta, Etíope, enfim. Né? Só aquilo que é da Igreja Romana é o verdadeiro. Eu queria saber qual argumento, porque vocês amam perguntar pra gente como que a gente consegue basear a história da Escritura, como que a gente consegue fundamentar o cânon, né, sem apelar para a tradição. Só que eu pergunto, como é que vocês validam o próprio magistério sem apelar para o próprio magistério ou para a tradição, que no fim das contas é um argumento circular que volta para o próprio magistério? Como que vocês validam o magistério? Essa é a pergunta que eu faço. Tudo bem. Vamos lá. Bom, sobre ortodoxos é interessante mencionar que existe um documento comum entre católicos e ortodoxos a respeito do primado de Papa, um documento que foi assinado em conjunto por patriarcas ortodoxos e pela Santa Sé, em que se reconhece que há muito mais pontos em comum do que de divergência em relação ao primado petrino. Então, novamente,
É possível, sim, apontar diferenças na compreensão ortodoxa sobre o primado de Roma e na compreensão católica sobre o primado de Roma. Mas a compreensão católica está muito mais próxima da compreensão católica... a compreensão ortodoxa está muito mais próxima da compreensão católica romana do que de qualquer compreensão protestante sobre esse tema. E o mesmo vale para as demais igrejas apostólicas dos primeiros séculos. Vamos lá. A liderança de Pedro nas Escrituras é atestada de inúmeras maneiras. Primeiro que ele é um dos 3 discípulos prediletos, é muito evidente, né? Ele sempre é chamado para circunstâncias mais peculiares, como a transfiguração, etc. Segundo, ele sempre é citado... Lucas, muito concretamente, espertamente, citou a única passagem bíblica na qual Pedro não é citado nominalmente como o primeiro dos apóstolos. É a citação que você fez das colunas. Porque em todas as outras citações de todos os evangelhos, Pedro é citado primeiro entre os apóstolos. Quando existe uma controvérsia, quem é que fala em nome dos apóstolos em todas as circunstâncias? Pedro. Em Atos, em algumas passagens, aparece assim: Pedro e os 11 apareceram perante a multidão. Pedro e os 11. Existe uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado exclusivamente a Pedro, que não é mencionada no resto da Escritura, mas que Paulo reconhece. Há ali uma peculiaridade. Quando São João e São Pedro chegam ao sepulcro vazio, São João chega mais cedo, porque é mais jovem, mas ele não entra no sepulcro, ele espera para que Pedro entre, num claro gesto de reverência. Em Lucas, Cristo promete a Pedro que ele será responsável por confirmar os seus irmãos na fé. No Evangelho de João, no final, Pedro é nomeado por Cristo para apacentar estas ovelhas. Essa é a expressão usada na última das 3 frases de Cristo. Estas ovelhas. Estas, por definição, incluía o conjunto dos outros apóstolos. Então, o papel de liderança de Pedro é muito evidente na igreja primitiva. Novamente, não há dúvida de que Tiago teve um papel muito importante no Concílio de Jerusalém. Por quê? Porque a igreja do primeiro século já era episcopal, ela já tinha bispos. E Tiago era a autoridade máxima em Jerusalém. Então era natural que ele falasse por último. Agora, novamente, a gente pode citar a passagem. Qual autoridade é invocada? Pedro invoca a sua própria autoridade. Irmãos, vós sabeis que eu fui escolhido por Deus para anunciar a boa nova. Tiago começa dizendo, como disse Pedro, você pode abrir a Bíblia e ler. Então Tiago falou bastante, falou por último. Sim, ele era o bispo da diocese. Era um gesto de cortesia de Pedro fazer aquilo, perfeitamente. Agora, quem invocou a própria autoridade e quem invocou a autoridade alheia? É uma coisa meio pueril achar que quem tomou a decisão foi quem falou a última frase. Às vezes a última frase é dizer, concordo com você. Eu também acho pueril falar que, porque Jesus pediu para apacentar estas ovelhas, então significa que Pedro deveria, de alguma maneira, apacentar os apóstolos. É claro que se a gente for fazer esse tipo de exegese, de análise lógica estritamente falando, a gente vai fazer várias inferências das Escrituras, inclusive em contradição com o que vocês aceitam, porque Paulo também tem declarações muito fortes de autoridade, inclusive ele rebateu Pedro. Então, eu acho que falta uma espécie de nuance exegética. A gente não pode dizer estas incluem os apóstolos, logo Deus queria que os apóstolos fossem apacentados por Pedro e Pedro fosse o líder dos apóstolos nesse sentido mais católico romano. Esse tipo de exegese das Escrituras não é assim que o povo judeu se comunicava. As Escrituras não foram escritas para ser uma espécie de manual de inferências lógicas. Tem várias coisas nas Escrituras do tipo, se você faz isso, então aquilo, que não é pretendida como inferência lógica estrito sensu. Isso é uma falha exegética para mim, assim, trivialmente, da mesma maneira que a gente fala no nosso dia a dia, todo mundo sabe de algo e não é todo mundo, tem que ter uma nuance exegética de saber que ele não está falando necessariamente de implicação lógica estrita. Logo, retorno ao meu ponto. Eu concordo com você, e eu acredito que os protestantes, de maneira geral, James White, inclusive, concordam que Pedro tinha, sim, uma certa proeminência. Eu concordo com você, estou aqui balançando a cabeça porque eu estou concordando com você, eu concordo com isso. Mas disso, para o conceito da Igreja Católica Romana de papado, existe um gap gigantesco e, portanto, vocês não conseguem fornecer uma base epistêmica suficientemente adequada e segura para a gente acreditar no conceito papal, tal como a Igreja Católica postula, e esse é o desafio que eu estou deixando para vocês. Não, aqui a questão principal é a primazia petrina, da qual você questiona, e no caso Banzoli com mais fervor, por conta dos momentos de protagonismo de Paulo ou Tiago. Só que o ponto fundamental é que a Pedro é dada a liderança do colégio apostólico. Então, quando a gente fala, tu és Petro, sobre essa pedra de ficar em minha igreja, está sendo direto... Eu esqueci, me deu um branco. Não, tranquilo. Boa. Mas, seguido, a gente tem também a entrega das chaves. Primeiro, a Pedro. Então, isso denota o quê? As chaves, que remontam até o Velho Testamento. Depois são dadas aos outros, mas primeiro a ele. Primeiro a Pedro, e simboliza as chaves da casa de Davi. Continuidade também. A gente parece uma exegese do tipo, a Bíblia diz
Não é verdade. Não. 365 vezes, não eu temos, concordo com logo... você que se eu estivesse argumentando Como evidência, é um isoladamente indício, esse caso... um indício muito pequeno para aceitar o que você quer Mas que a a gente Bíblia, aceite. ela não vai se contradizer. O que eu quero dizer é que, se a gente for considerar todos os fatos na mesa, a gente vai observar que, no resultado do jogo, Pedro tem primazia. É dada a ele a palavra e a liderança em todos os momentos bíblicos, com exceção da que o Banzoli trouxe, que é dentro de um contexto muito específico do Conselho de Jerusalém. Posso responder isso? Bom, tem muita coisa para comentar aqui, né? O Pedro falou, vai ter minuto? Só 19, 20, vai ter 20. Tá, beleza, então dá tempo. Então. Há muito mais pontos em comum do que divergências sobre o primado de Pedro em relação à Igreja Ortodoxa. Só que aquilo que a Igreja Ortodoxa chama de primado de Pedro não é um primado de jurisdição universal, é um primado de honra apenas. É um conceito que até os protestantes podem admitir sem abandonar nada de qualquer doutrina protestante. Tanto é que eles até hoje não aceitam o papado, né? Até hoje eles recusam isso. É a principal razão pela qual não há a união entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana. Na verdade, até mesmo teólogos católicos romanos reconhecem que não havia papado na Igreja Antiga. O Claudius Chatis, que certo apologista católico definiu como o único historiador católico de verdade, tem o livro inteiro refutando a teoria do papado na Igreja Antiga, e tem um artigo com 20 historiadores e teólogos católicos reconhecendo mesmo. É praticamente um consenso acadêmico isso. Bom, a única citação onde Pedro, que você falou que Tiago ali, é a única citação lá onde Pedro é o primeiro. Claro, porque Pedro era o mais importante entre os 12, mas ali o Tiago que é mencionado, o Tiago é irmão de Jesus, não é um dos 12 ali. Então a gente tem um elemento novo ali. Eu mostrei vários textos, principalmente lá em Gálatas 2, Pedro tem medo de Tiago, e teme os de Tiago, e aí ele começa a censurar os gentios ali na mesa. E é por isso que ele é repreendido por Paulo. Então, quando a gente tem um elemento novo, é evidente que a cena muda, né? Então, a gente pode inferir que Pedro é mais preeminente em relação aos outros 11, mas ele não era mais preeminente em relação a Tiago e nem em relação a Paulo. Inclusive, Paulo ele é muito mais citado, enfatizado em Atos dos Apóstolos do que Pedro. Ele é infinitamente mais citado, todo Atos praticamente, quando Paulo Porque entra... é um livro sobre Paulo, né? Oi? Porque é um livro sobre Paulo, fundamentalmente. Então, mas por que não é sobre Pedro? Se Pedro era o chefe da Porque igreja. o autor é Lucas, que era discípulo de Então, Paulo e não de Pedro. Ele poderia fazer a mesma coisa a partir da jornada de Lucas, de Pedro, né? Não, mas Enfim, ele acompanhou Paulo, não Pedro. Sim, mas Lucas acompanhou Paulo. Ele acompanhou Jesus? Não, mas ele falou de Jesus. Ele poderia ter falado de Pedro também, mesmo se tenha acompanhado. Não, tudo bem, só estou dizendo assim, o fato, Tudo bem, o Atos tudo bem. tem um objetivo teológico específico. Deixa eu só concluir, então, o raciocínio. Onde que eu tinha parado? Assim, né? Tem mais texto ainda. 1 Coríntios 1:11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um afirma: eu sou de Paulo, eu sou apóstolo, perdão, eu sou de Apolo e eu sou de Pedro. E eu sou de Cristo. Agora, peraí, né? Como é que pode eles igualarem ali, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, se já tivesse claro que Pedro era o chefe da igreja? E, para terminar, você falou, Pedro foi escolhido para pregar aos gentios, mas Paulo disse a mesma coisa, vários textos ele fala, Deus o escolheu para pregar aos gentios. Não significa que Paulo era o chefe infalível da igreja por causa disso, né? E o debate ali no Concílio de Jerusalém, você pode ver, ele continua depois da fala de Pedro. Não é que Pedro falou, que nem vocês dizem, né? Roma falou, a causa acabou. Então, se Roma fala através de Pedro, o debate tinha que ter acabado ali. Mas não, ele continua e Tiago depois tem que dar a palavra final. Claro, Tiago concorda com Pedro. Não estou falando que é obrigado a discordar de Pedro por causa disso, mas quem dá a palavra final, quem define, quem encerra a questão, não é Pedro, é Tiago. Com isso eu passo a palavra. Então, vamos lá, novamente. Não foi exatamente isso que eu disse, né? Primeiro, novamente, a caricatura. Não, se Roma falou, então acabou, etc. Isso vale para um conjunto de decisões extremamente específica, né? Se você lê a carta encíclica que define as condições em que o Papa é infalível, que é a Pastor Eternos do Vaticano I, as condições são extremamente raras. Na verdade, a doutrina sobre a infalibilidade papal ela é extremamente minimalista. Se você lê teólogos católicos anteriores ao Vaticano I, quando o tema ainda era em ampla medida aberto e não plenamente definido, haviam teólogos que tinham pretensões bem mais amplas para a infalibilidade papal. Vale só explicar o porquê disso, que é justamente pelo contexto medieval, onde a igreja estava sendo engolida pelo próprio sistema feudal. Ou seja, aquela liberdade para os bispos acarretava mesmo na corrupção da estrutura institucional da igreja por parte desses poderes locais. Foi necessária a centralização para preservar a própria autonomia da igreja no que tange seu poder espiritual. E, novamente, veja, a questão não é que ninguém é obrigado a concordar ou discordar do Papa. Novamente, existiu o Concílio Vaticano II há 50 anos atrás. Paulo VI não chegou e falou, rapaziada, vai ser assim e acabou. Pelo contrário, a Igreja Romana tem historicamente a prática de realizar concílios, nos quais o Santo Padre apresenta uma posição, no qual os outros bispos defendem outras posições, e no final há uma decisão final em que o Papa possui uma posição final de autoridade. Não quer dizer que ele falou pela primeira vez. A questão, novamente, é a invocação de autoridade. Só que essas Pedro distinções só invoca mostram a o sua quanto é própria adioc. autoridade. Tiago não invoca a própria autoridade, mas a autoridade de Pedro. Essa é a questão. Essas é a invocação da autoridade. essas distinções são para salvar a sua teoria, mas não flui naturalmente para mostrar que a teoria é verdadeira. Parece completamente idiota. Mas se qualquer, por exemplo, não cristão for tomar para debater o dogma da Trindade, você também vai ser facilmente acusado de adioc também. Não, porque eu acredito que é bem fundamentado nas escrituras. Fechou, gente. 24.